Boa noite a todos, né, e a todas. Tu já me apresentou, né, então vamos pular essa parte. É, Vou falar aí de Félix, exatamente. Ele foi, além de pintor, né, ele foi um agente cultural mesmo, né, e fez tanto o forrozão da Rosseli, que ficou muito conhecido, como também o Natal, né, apesar dele ficar mais marcado na memória das pessoas o forrozão da Rosseli. Então, eu decidi trabalhar, né, pesquisar o trabalho, a obra de Félix, por ser estanciano, né? Ele ser estanciano e eu ser também, né? A gente compartilha dessa mesma identidade cultural. E eu já ter visto as obras de Félix em espaços, né, em instância, especialmente no Banco do Nordeste, de instância que tem, né? Um trabalho grande dele. E aí eu fui me interessando, né? Depois eu entrei no curso de artes e tal, e foi quando, próximo do final, eu decido, vou pesquisar o trabalho dele. E aí uma vez eu também estava passando na rua e encontrei um cartão de Natal, né, de uma época, de uma gestão da prefeitura, que era ilustrado com a pintura de Félix, né? Uma coisa meio estranha, assim, no primeiro momento, porque você encontrar um cartão de Natal com a imagem de São João, né? Era uma política, na verdade, dessa gestão, né, valorizar os artistas, e aí tinha um trabalho de Félix, uma descrição em português e em inglês sobre o que era aquele trabalho, e aí estava no lixo e eu achei, né, e guardei, e aí foi daí que eu comecei esse desejo, a pesquisa sobre Félix. Inicialmente ela não foi fácil, né, inclusive houve uma desistência no meio, assim, né, eu quase mudo de tema, na verdade, de pesquisa, por conta das poucas fontes de informação. Né? Não tinha nenhum trabalho sobre ele até então. O que tinha de produção era citações sobre ele, né? Félix como pintor de Sergipe, como pintor naif, algum catálogo, mas nenhum trabalho aprofundado. Ele também não estava aqui quando eu comecei, assim, logo que eu comecei a escolha do tema, ele não estava aqui ainda, ele estava no Rio de Janeiro. Depois, na verdade, por conta da doença que ele desenvolveu, ele vem para cá para se tratar, porque ele se tratava em Salvador, para ficar muito mais próximo do Rio de Janeiro. E aí eu tive, né, dois contatos apenas, mas que foram assim muito valiosos, né, por conhecê-lo, por estar junto com ele e falar que eu iria pesquisar sobre ele, né, e ele ficou muito, mostrou muito contente, né, e contribuiu quanto pôde. Mas o acervo dele todo tinha ficado no apartamento da família no Rio de Janeiro, nada veio para cá, né, assim. Então eu tive que buscar mesmo o que tinha nas fontes, tentar achar algumas coisas, e aí eu fui aquela ideia de você procurar no escuro, né, no pato. Então, como eu sabia que ele né, tinha passado um tempo no Rio de Janeiro, morou muitos anos no Rio de Janeiro, eu fui buscar, por exemplo, no site da Biblioteca Nacional, né, na biblioteca, jornais que falavam de exposição que ele tinha feito. Inclusive, eu consegui, né, alguns e citei no meu trabalho. Então, foi como uma coisa de retalho mesmo, né? Pegando pedaços assim, eu encontrava em um lugar e outro e fui colocando. E aí, nesse caminho, eu conheci, né, um pouco da história de Félix, né? O Félix, ele era anciano. Aos 5 anos de idade, ele muda para Aracaju, porque o pai, ele vem trabalhar em Aracaju, né? E a família termina mudando. E se dá entre 12 e 13 anos, na verdade, o desenvolvimento dele com o desenho, né? Ele desenhava e, inclusive, ele ganha um concurso da escola, porque ele estudou, né, inicialmente no Americano Batista. Ele ganhou um concurso que tinha de desenho, né? E a partir daí inicia a vida artística dele. Ele tinha uma família, né? Tinha parentes que eram artistas. O irmão dele, ele tem um irmão que morou no Rio de Janeiro e era pintor, né? General Augusto era primo dele, né? Então ele tem uma família ligada à tradição artística mesmo.
depois de um tempo, na verdade, especialmente quando ele vai se aposentar, é que ele passa a se dedicar integralmente à pintura. Então, antes ele não estava muito ligado ainda, né, a esse universo da pintura. Ele era autodidata, né, foi autodidata, não estudou artes e tal, mas desenvolveu, né, um estilo próprio, ficou muito conhecido pelo seu estilo, né, e aí se tornou essa figura, um nome das artes visuais, né, como eu digo no meu trabalho, em Sergipe. E aí, por conta disso, eu busquei mesmo, né, mesmo com toda a dificuldade que se apresentou de fontes, concluir o trabalho sobre ele, né, e apresentar esse trabalho. Que no final, né, ele ficou, né, com o título de A Representação Popular em Félix Mendes, por Félix trabalhar muito essa ideia do povo na obra dele, né, a presença do povo nas celebrações deles, né, o São João especialmente, distância e foguetes populares e algumas outras cenas que ele pinta. Então, foi isso que o meu trabalho focou, né, na importância dele. E aí, na biografia que eu utilizei, eu falo, inclusive, dessa produção dele no do forró, né, e também do São João, Rua Siriri. Inclusive, eu ganhei um LP, né, desses que foi produzido a parte do forró da rua, forrozão da Rua Siriri. Eu ganhei um LP que tem uma pintura dele e eu guardei, né, até hoje. Assim. Como tudo que eu acho, né, que a imagem dele eu tento guardar. O Valde Carida também tem um CD que tem a capa, né? Que é uma pintura de Félix. Então, tem toda essa. Félix tem muita importância, né? Para a estância, para Sergipe, para o Brasil. Né? Ele, inclusive, figura em um livro, né? Um livro de abrangência nacional, que é sobre, né, pintores, sobre a chamada pintura primitiva, né? Um termo, claro, que foi revisto, né? Hoje em dia a gente não utiliza mais essa nomenclatura, né, por estar dentro da ideia do exotismo, mas na época ainda se usava, né, então Félix ele figura lá como um dos pintores, né, mais importantes na historiografia das artes visuais, né, no Brasil e em Sergipe. Então foi basicamente isso. Então, o meu trabalho ele foi publicado, né, assim, ele foi apresentado na universidade, eu não cheguei a publicar, eu tenho vontade de publicá-lo, sim, né? E a ideia é que eu faça uma publicação e ela seja aconteça também junto com uma exposição dele a partir do estudo que eu fiz, porque na parte que eu cheguei né, sobre o estilo, a minha pesquisa eu dividi a obra de Félix em 4 fases. A fase que ele é, retrata o Rio de Janeiro, a fase que ele retrata os folguedos e danças brasileiras, né, culturais brasileiras, a fase que ele se dedica somente ao São João de Estância e à Estância, e a última fase que ele faz outros temas, pinta outros temas. Né? Então, a obra de Félix ela tem 4 fases, né, a partir desse meu estudo, e era dessa forma, né, né, que eu espero que aconteça, a exposição ela vai ser montada segundo essas 4 fases. E aí, né, pode ser que tenha um catálogo ou uma publicação um pouco, né, mais densa, que seja reunindo essa parte do meu estudo e outras coisas que eu achei, né, sobre Félix e, né, eu consegui reunir. O Félix, ele entra dentro de um estilo chamado naif, né, que do francês, essa palavra vem do francês, o naif, que significa ingênuo, simples, né? Algumas vezes as pessoas vão cunhar o termo primitivo, né? Só que esse termo tem sido evitado por conta dessa ideia, né, de você tratar o outro como exótico, né? Não é porque a pessoa não estudou artes ou porque ele não tem, né, uma determinada formação
ele vai ser primitivo, né? Não, na verdade, ele trabalha a partir daquilo que ele vivencia, né, da vida dele. Geralmente, os artistas populares eles vão trazer para as suas obras aquilo que eles vivem, né? Como todos os artistas, na verdade. Né? Não existe nenhum artista que trabalhe com algo que não está dentro da sua vivência, né? Por mais que pode não estar tão próximo, mas ele é influenciado, ele é, né, impactado por aquilo, né, para que ele coloque na obra. Então, o trabalho de Félix ele tem essa perspectiva, né, popular, traz muito o povo. Uma característica básica do trabalho de Félix que Félix não representa as figuras, os olhos, né, os traços das figuras, por exemplo, olhos, nariz, boca, não existe, né? As figuras elas têm um rosto uniforme, né, sem traços. No meu trabalho, eu disse que isso seria uma forma, né, eu levantei essa hipótese, seria uma forma de Félix querer identificar a todos, que todo mundo, ao olhar o trabalho dele, se identificasse, né, diferente se ele tivesse colocado um rosto específico. Então, quando você olha, você diz, né, você poderia dizer, não, eu não me reconheço nessa pintura porque tem um rosto específico. Quando não tem, né, você, enquanto um outro sujeito, você se reconhece ali. É como se sua imagem, né, fosse fixada com a pintura. Eu levantei essa hipótese, né, do trabalho de Félix. Félix ele vai ter a influência do trabalho de Djanira, né, da Mota e Silva, uma artista também, né, popular, muito importante, brasileira, uma das mais importantes. No passado, inclusive, aconteceu uma exposição dela, uma grande exposição dela no MASP, eu pude ver, inclusive, assim, e ver o quanto, né, Félix toma de influência dela, mas cria um estilo próprio, né. Uma outra coisa que Félix, ele vai ter a produção de pequenos quadros, mas a gente tem as imensas, né, de Félix. Então, tem meio que uma aproximação, né, com Félix como se fosse o pintor muralista também de Sergipe, né, da ideia de murais, porque a gente vai ter no Brasil Portinari, né, como esse que toma influência, traz, né, para cá essa pintura, e aqui em Sergipe a gente tem Félix, né, e aí, inclusive, um detalhe que eles dois convergem, né, tanto Portinari quanto Félix, é que eles não trazem temas políticos para as obras, né, como os muralistas mexicanos faziam, mas eles trazem um aspecto cultural, né, popular do povo aos trabalhos. Então, essas características, né, vão reunindo e vão fazendo Félix único, né, na arte sergipana. Tanto que o capítulo que eu falo sobre o estilo de Félix, eu dou o nome de Félix Mendes, o naif sergipano, né? Porque ele é um dos primeiros que começa, né, de fato, a pintar nesse estilo, e que vai ser conhecido por esse estilo dele, né? Félix, ele, numa época, numa gestão de distância, né? Indo agora para a questão de distância, eu sou distância, e como eu falei, eu vi obras de Félix em instância, né, das poucas que a gente tem, mas tem, e eu tinha identificação com essas pinturas, né, e aí quando eu vou estudar, né, entro em artes e tal, e eu decido estudar Félix por conta disso, né, contribuir com a instância, né, com a memória, na verdade, de instância, e por ser algo que eu me identificava, né, tanto que para mim a obra de Félix ela é uma memória coletiva, na memória coletiva do São João de Estância. Então, Félix ilustrou 12 cartazes durante 12 anos, né, do São João de Estância. E aí ele produziu uma pintura específica, né, para aquele cartaz que ia para os materiais gráficos do São João daquele ano. As gestões foram mudando, esses quadros eles foram sendo furtados, né? A palavra é essa mesmo, eles foram furtados. E a prefeitura hoje ela só dispõe de um quadro desses. Os outros todos foram roubados. Félix, inclusive, me disse isso quando eu visitei, né? Tive a oportunidade de conversar com ele, né, sobre essa questão. E aí,
Hoje, inclusive, se tinha, na verdade, a reprodução, né, dos últimos cartazes que ele ilustrou na Casa da Cultura, né, quando existia, e depois também se perdeu em meio porque a Casa da Cultura depois foi desativada, né, foi utilizada depois para um depósito das decorações usadas na cidade, né, de Carnaval, São João, Natal e tal. Esse meio, nas paredes estavam, né, as reproduções dos cartazes e lá ficaram, e lá se acabaram, né, e então se perdeu muita coisa, assim, né, que se tinha sobre Félix, mas, assim, a gente tem coisas conservadas que são importantes, né, é, a Universidade de Tiradentes comprou uma grande parte da obra de Félix, né, e eles têm uma galeria de arte no campus da Farolândia que tem o nome de Félix, né, dedicada a ele, e lá tem a grande parte das obras de Félix. As agências do Banco do Nordeste aqui em Sergipe também tem obras de Félix, a agência Distância, a de Aracaju e a de Laranjeiras. A de Aracaju tem um painel de mais ou menos 6 a 7 metros, né? E que retrata sobre a economia de Sergipe, é um painel muito bonito, né? Inclusive convido as pessoas que não conhecem, né? Dá para ver só de quando você entra no banco, não precisa entrar dentro, né? Mas também se quiser pede e vai ver, porque é, né, um direito público, né? Admirar as obras imóveis é um espaço público, mas já da entrada, da primeira entrada, né? Antes de passar da porta giratória, você consegue ver o enorme painel que tem lá, é sobre a economia de Sergipe, né? Os aspectos e as regiões econômicas de Sergipe, e finaliza com uma parte sobre o São João. A tela que está no Banco do Nordeste Distância é uma tela que fala sobre manifestações folclóricas de distância, né, culturais de distância, e uma parte também voltada ao São João, tem uma parte, inclusive, que ele retrata a região da praia, a distância, os moradores, né, a cultura dessa região específica. A tela, né, o mural que está na agência de Laranjeiras, tem a representação do antigo mercado, né, de Laranjeiras, da igreja do Amparo, Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos. E aí tem também a representação de alguns grupos folclóricos de Laranjeiras. Né? Então a gente tem essas obras nesses espaços, né, pelo menos isso. E aí umas coisas também que foram feitas quando o Félix faleceu, né, em 2013, no ano seguinte o São João de Estância teve como tema ele, né, o Forrocaju também deu nome a ele e tal, no ano seguinte. No mesmo ano, na verdade, porque Félix faleceu em abril. Então, em junho, eles homenagearam, né? E a J. Andrade, que fez um material que tem calendário, bloco de notas e reprodução de um trabalho de Félix, que também teve nome dele. Foi um trabalho muito bonito, inclusive, que entrou, eu citei no meu trabalho. Então, no geral, assim, né, sobre a obra dele, sobre o estilo dele, foi isso que eu consegui reunir. Então, respondendo a Irene, né, que ela perguntou, né, se como Félix é estudado, se é estudado como ele é estudado na escola de distância, até onde eu sei ele não é estudado, né, como outros artistas distancianos. Depende muito da abertura do professor, do educador, né, que define, né, inclui no seu planejamento falar sobre ele ou sobre outros artistas, né, da distância. Mas não há um plano municipal que inclua, né, os artistas, né, no ensino, né, o que é uma falta assim tremenda. Teve inclusive agora, né, uma proposição e foi aprovada do deputado Irã Barbosa, né, para reformar o antigo Memorial de Distância que está abandonado, né, prédio que parou inclusive porque foi dito que teria uma reforma e não houve, e agora se conseguiu aprovar essa emenda, eu espero, né, que seja reformado mesmo, para que a gente volte a ter esse espaço, né, de conservação, de preservação da memória estanciana, e aí a gente possa lá ter materiais sobre os artistas de distância, né, para as pessoas conhecerem. Mas a gente não tem, assim, né, é um problema na memória de distância.
né, as pessoas lembrarem desses artistas. Então, a gente tem, por exemplo, né, Dona Judith, que faleceu há poucos dias, e também é uma que precisa, né, ser conhecida e ser imortalizada na história da Estância por tudo que fez, por fazer Estância conhecida, né, nacional e internacionalmente também. Então, a gente ainda precisa caminhar nisso mesmo, né, dos estudantes conhecerem, especialmente os estudantes estancianos, né, conhecerem sobre sua memória, sobre seus artistas. A gente tem artistas vivos, né, artistas que já partiram. Um exemplo é José de Domi também, por exemplo, né, que é estanciano. José de Domi não tem além de um nome de uma rua em Estância, não tem mais nada, né? E tem uma escola que foi fechada, que tem o nome dele. Mas, por exemplo, você chega no Museu Afro Brasil em São Paulo, você tem uma parede dedicada a ele, né? Com o trabalho deles, você tem fotos e citações sobre o trabalho dele em livros sobre, né, nacionais, sobre pintura, né, sobre arte afro-brasileira, no caso né, dele, José de Domi, mas você não tem referências na cidade. Né, então isso é muito sintomático, né, para a nossa história. Então eu quero, e como a gente falou aí também, né, esse projeto de levar para as escolas, né, que os alunos conheçam esses artistas é muito importante. Como também as escolas verem a possibilidade, né, de levar os alunos até espaços, né, por exemplo, de museus, de galerias de arte, para que eles conheçam também esses artistas, né, também não só esperar que, né, esses projetos cheguem também à escola, mas que a escola vá a outros espaços, entendendo, né, a educação como um espaço amplo de aprendizado que está para fora, né, do espaço escolar. Quero agradecer, né, ao Paulo pelo comentário, né, do meu trabalho, e também parabenizá-lo pelo trabalho dele à frente Fórum do Forró, né, que é muito importante para a nossa cultura, né, sergipana, nordestina, brasileira, né, como um todo, para as nossas afirmações culturais. Quero agradecer também a Ação Cultural, né, a vocês, Zezito, na pessoa de Zezito, pelo convite, para a gente conversar sobre essas coisas que são tão importantes, né, que nos alegram. Por exemplo, falar de Félix para mim é muito bom, eu gosto, porque além de fazer, né, com pessoas, por exemplo, que não conheçam, que conhecem o trabalho dele, quem já conhece relembrar, né, e como eu disse, foi um trabalho que teve, né, que eu tive muita dificuldade por conta das fontes, mas que eu consegui, né, e que o que eu reuni, eu fiquei orgulhoso do que eu fiz, né, e quero que outras pessoas possam conhecer a potência, né, de um artista, do artista que é Félix Mendes, da importância dele para a Estância, né, por ter retratado Estância, e por ser estanciano e sempre valorizou a terra dele, e Sergipe também como parte, né, dessa memória. Então, a importância disso, né, para nós todos, nordestinos, né, nordestinos brasileiros, sergipanos, né, essas todas as identidades culturais que nós temos.